Vamos à lista de materiais. Para criar o meu kimono, olha só, ficou com esse ponto, um efeito rendado. Eu utilizei o fio Bella, da Fios Pinguim. Cada novelinha tem 150 gramas, o que dá por volta de 400 metros, e essa cor é 702. Eu utilizei 2 novelos para o meu tamanho. Vou usar também agulha de crochê de 5 milímetros, tesoura, agulha de tapeçaria e fita métrica. Para iniciar o kimono, nós vamos precisar tirar a medida do nosso braço, mais especificamente acima de um cotovelo ao outro, conforme eu estou mostrando na imagem aqui ao lado. Se possível, pedir ajuda de alguém, e aí com os braços abertos, vocês vão tirar a medida de um cotovelo ao outro. Para o meu tamanho, ficou aproximadamente 75 centímetros e o meu kimono equivale ao tamanho P. Eu optei por um kimono que não ficasse tão largo no corpo. Caso vocês optem por um kimono que fique mais largo, aí vocês podem aumentar aí em torno de 10 centímetros. O interessante é ir provando no corpo o cordão de correntinhas iniciais, para vocês terem uma noção, né, de um braço ao outro. Mostrando a vocês, eu fiz um cordão de correntinhas, com 110 correntinhas no total, para iniciar a minha peça. E agora eu vou medir com vocês. Essas 110 correntinhas dando uma leve esticada, ficaram por volta de 75 centímetros no total. O interessante é que vocês iniciem também esse cordão de correntinhas e comecem a primeira carreira com números pares, para facilitar a execução do ponto que nós vamos utilizar na peça. Eu vou fazer uma amostra do ponto com vocês, porque é uma peça grande e é ponto repetitivo, certo? Eu vou ensinar de duas formas aqui para vocês, não ficar nenhuma dúvida. E basicamente o ponto é esse aqui, ó, ele forma como se fosse um X, certo? Então, nós vamos sempre pular como se fosse uma correntinha, na próxima a gente faz um ponto alto e daí volta na anterior fazendo outro ponto alto. Em todas as carreiras, nós vamos iniciar e finalizar com um ponto alto sozinho para cada lado. E no entre meio ali desses pontos, nós vamos trabalhar o ponto cruzado. Aqui eu tenho 30 correntinhas para iniciar com vocês, como eu falei, uma amostra, mas na minha peça eu iniciei com 110. E agora nós vamos iniciar o nosso ponto. A primeira forma é, nós vamos pular 5 correntinhas, aí na quinta correntinha eu vou passar ali, ó, por dentro da correntinha, fazendo um ponto alto, certo? Olha só, então ficou um ponto sozinho lá no início e o outro ponto alto ali. Agora, nós vamos voltar uma correntinha aqui para trás, vamos passar ali por dentro da correntinha, criando novamente um ponto alto. E assim se formou nosso primeiro ponto cruzado. Aí, mais uma vez, eu vou dar a laçada. Vou olhar ali onde tá as duas próximas correntinhas, estão aqui. E aí, eu vou pular a primeira correntinha e na próxima vou fazer novamente um ponto alto. E aí, eu volto dando uma laçada na correntinha anterior, fazendo ponto alto ali dentro novamente. Nós vamos sempre trabalhar como se a gente pulasse uma correntinha, avançasse uma já com ponto alto, esqueci, vou voltar, sem desmanchar o primeiro ponto, certo? Por isso que vai ficar com esse efeito do ponto cruzado. Novamente, aqui, ó, estão as duas correntinhas. Aí, eu vou pular aqui, ó, para esta correntinha. Vou criar ali o ponto alto. E aí, vou dar a laçada novamente, vou voltar ali, ó, para a correntinha que ficou ali esperando, e vou novamente criar um ponto alto. E assim, nós vamos fazendo até o final da carreira. Chegando lá próximo ao final, nós vamos fechar com ponto alto somente. Então, aqui, ó, mais uma vez, procurando as duas correntinhas, pulo a primeira ali do espaço, aí vou na próxima, ó, está bem aqui as duas, certo? E eu tenho que vir bem aqui, ó. Vou fazer o ponto alto bem aqui, ó, na segunda, tá? Então, novamente, ponto alto. Vou dar a laçada e volto para a outra correntinha novamente, fazendo um ponto alto ali também. Vou seguir tecendo os pontos cruzados até o final desse cordão de correntinhas com vocês. Mas, caso você seja iniciante ou esteja se atrapalhando e não esteja conseguindo fazer como eu estou fazendo, mostrando aqui para vocês agora, não se preocupe. Ao finalizar essa amostra, eu vou mostrar um outro jeito que talvez fique mais fácil para vocês encontrarem ali as correntinhas e assim dar continuidade no trabalho.
Sempre se atentem, olhem só, para pegar as duas correntinhas próximas e não acabar pegando a anterior, que vocês já trabalharam ali o ponto alto. Praticamente fechando a carreira, aqui tem mais duas correntinhas, vou fazer mais uma vez a sequência aqui do ponto cruzado, e aí nós já vamos finalizar esta carreira. Mostrando para vocês aqui, ó, que não tem como dar continuidade, tem somente duas correntinhas aqui, então eu já vou fechar aqui com um ponto alto somente, igual nós iniciamos a carreira ali. Então, vou procurar aqui a próxima correntinha, vou fechar com um ponto alto somente, e olha só, primeira carreira finalizada. Depois esse daqui nós escondemos. Então, ficou mais ou menos assim, ó. Um ponto alto sozinho aqui e aqui, e o ponto cruzado trabalhando nos entremeios, conforme eu tinha orientado vocês lá no início da nossa videoaula. Agora, para a próxima carreira, vocês vão subir de 2 a 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto alto da carreira. E aí, vão ali, ó, buscar onde está o ponto cruzado e vão continuar trabalhando do mesmo jeito. Pula uma correntinha da sequência, faz o ponto alto. E aí, volta na correntinha anterior e faz o ponto alto novamente. Vocês vão trabalhar sempre o mesmo ponto um em cima do outro, tá? Olha só, novamente aqui estão os dois pontos, pula ali o primeiro, já faz o ponto alto, volta para o ponto anterior e faz o ponto alto novamente. Conforme vocês forem tecendo as carreiras, se em algum momento vocês perceberem que pularam ou faltou algum ponto ao finalizar a carreira, é importante que vocês olhem as carreiras anteriores e de repente até desmancha para seguir sempre a mesma sequência. Senão, quando finalizar a peça e vocês forem usar o casaco, a sequência dos pontos ali vai acabar não ficando iguais, então vão ver que, né, de repente não teve um acabamento perfeito na peça. Vou continuar mais essa carreira com vocês, mostrando a sequência aqui dos pontos cruzados, como vai ficar no final. E aí, depois eu vou mostrar um outro jeito de iniciar, para que não fique nenhuma dúvida e vocês consigam executar aí a peça de vocês de forma fácil. Aqui estamos na penúltima sequência e aqui, ó, estou na última sequência do ponto cruzado. Finalizando ela, não vamos esquecer o último ponto aqui, ó, da carreira, que fica somente um ponto alto sozinho aqui nesse espaço, certo? E aí, finalizamos a segunda carreira. Então, é basicamente isso. Primeiro e último ponto de cada carreira, sempre sozinho, e entre o intervalinho de um ponto ao outro, sempre trabalhando ponto cruzado. Agora, eu vou mostrar para vocês uma outra forma que vocês podem iniciar aqui na primeira carreira. Desmanchando a amostrinha que eu comecei com vocês. E aí, a minha segunda dica é, caso você se perca fácil nas correntinhas iniciais para fazer o ponto cruzado, que ele é um pouquinho mais difícil do que o ponto alto normal, vocês podem iniciar aqui essa primeira carreira, ao invés de já fazer ali os pontos altos, trabalhar toda ela em ponto baixo.
vai iniciar da mesma forma, vai medir lá o braço de vocês, vai começar o cordão de correntinhas com números pares, e aí vocês vão passando aqui, ó, por toda a primeira carreira, aqui, ó, mostrando pra vocês. Fica um pouquinho largo, mas depois ele vai assentando conforme vocês forem fazendo ponto cruzado na próxima carreira. Então, aqui eu vou seguir toda a primeira carreira fazendo pontos baixos, e aí a segunda carreira que nós vamos começar o detalhe do nosso ponto. Adiantei um pouco o tutorial para não ficar tão extenso, mas aqui eu estou chegando ao final da primeira carreira, todas em pontos baixos, olhem só. E agora vamos iniciar a segunda carreira com 2 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto da carreira. Vira o trabalho, vou dar a laçada, vou pular ali, ó, uma correntinha, né, o primeiro ponto baixo da carreira, e no segundo vou fazer um ponto alto. Vou dar a laçada, volto ali, ó, no ponto baixo da carreira anterior, faço novamente um ponto alto. Olha só, está ficando bem parecido com o que eu ensinei anteriormente. A única diferença é que agora com os pontos baixos ali fica mais em evidência para vocês começarem a fazer os pontos cruzados. Ó, mais uma vez aqui então, ó, está os 2 pontos da sequência, os pontos baixos. Aí vai lá no primeiro, faz o ponto alto, volta ali, ó, no outro e faz o ponto alto novamente. Adiantando o tutorial para não ficar tão extenso, mas aqui eu segui trabalhando com os pontos cruzados em cima dos pontos baixos da carreira anterior. E aqui faltam 3 pontos para fechar a carreira, certo? Então, aqui, ó, nesses dois eu vou fazer o último ponto cruzado, e aí vou fechar com um ponto alto somente a nossa carreira. Então, está bem aqui, ó. Fechei aqui, ó, com ponto alto, e aqui está a nossa carreira finalizada. Então, tem 2 formas aí para vocês iniciarem a peça e não ficar com nenhuma dúvida e que fique mais fácil a execução. E agora eu vou seguir aqui, ó, trabalhando novamente. Subi de 2 a 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto. E agora eu vou continuar trabalhando a mesma sequência em cima dos pontos cruzados das carreiras anteriores. E aí, vocês vão seguir aí por diversas carreiras. E aí, vocês vão seguindo as carreiras. Para o meu tamanho, eu fiz um total de 50 carreiras aproximadamente. Mas eu vou deixar um vídeo mostrando para vocês o tamanho que ficou a minha peça. E aí, nós vamos dar continuidade aí para a parte de acabamentos, fazendo a montagem do nosso kimono. Primeira parte do kimono finalizado, e aí mostrando para vocês no vídeo ao lado o tamanho que ficou essa parte inicial. Como eu falei para vocês, foram 50 carreiras. E aí, pegou ali da altura do meu ombro até um pouco abaixo do quadril. E agora, nós vamos medir aqui em centímetros para iniciar a segunda parte. Não vou conseguir colocar a peça inteira para vocês aqui no vídeo, mas medindo como se fosse da altura do ombro até próximo abaixo ali do bumbum. A altura total deu 65 centímetros. E a largura, dando uma leve esticada aqui, porque ele tende a encolher um pouquinho esse ponto, deu aí 75 centímetros, mas depois que vocês colocam no corpo, ele tende a dar uma leve cedida também. E agora, nós vamos fazer a parte da manga do casaco. Então, nós vamos vir aqui, ó, na parte de baixo, lá na primeira carreira onde iniciamos a peça, vejam só. Aqui tem o lado certo, como vocês podem ver aqui, ó, pelas correntinhas, e aqui seria o lado do avesso. Para a gente fazer a costura, nós vamos colocar o lado do avesso para cima. Então, eu vou virar aqui a peça. Percebam que aqui tem até uns fiozinhos depois para arrematar, conforme eu fui arrumando a peça, tecendo as carreiras, certo? E agora nós vamos dobrar aqui ao meio. Vou procurar aqui onde eu deixei aquele fio sobrando, onde eu finalizei a última carreira, eu deixei um tanto de fio aqui sobrando, porque eu já sabia que eu ia usar ele para fazer a parte de costura aqui. Essa parte da costura eu vou fazer com a agulha de tapeçaria, mas se vocês optarem pela agulha de crochê, também é bem opcional. Eu acho que a agulha de tapeçaria, nesse caso aqui, vai ficar melhor, não vai ficar tão evidente a costura, já que ela vai ficar meio que aparecendo na frente do kimono, tá? Então, aqui eu cortei o fio,
E como eu falei para vocês ali anteriormente, nós vamos dobrar ao meio o kimono, e aí nós vamos costurar essas duas pontas aqui até um certo ponto, ó. Então, aqui até um certo ponto e aqui também. Então, eu vou vir bem aqui, ó, na ponta, com a própria agulha de tapeçaria, já vou prender essas duas pontas. E aí, eu vou virar o trabalho aqui para o meu lado, para facilitar a costura. E aí, eu vou seguir, ó, pegando o ponto de um lado com o ponto do outro e vou fazendo a costura. Vou fazer aproximadamente uns 10 centímetros essa costura aqui, pegando de um lado e depois vou fazer 10 centímetros costurando do outro lado ali. Lembrando que, quanto maior vocês deixarem a costura, mais fechado vai ficar no corpo do casaco. E quanto menos centímetros vocês fizerem, maior vai ficar ali o espaço para o casaco. No meu caso aqui, eu fiz só uns 10 centímetros, porque senão o casaco em si ele já é um pouco pequeno e ele acaba ficando muito justo no meu corpo. Então, caso vocês façam a medida inicial ali, as correntinhas iniciais com mais de 70 centímetros, aí é interessante que vocês façam a costura um pouquinho maior do que eu estou fazendo aqui. Finalizando a costura desse lado, vou cortar o fio e agora vou virar para costurar essa outra ponta aqui, ó, olha só. Vou aproveitar que sobrou um pouco de fio aqui, ó, já na própria agulha. E com esse fio aqui mesmo, já vou vir aqui nas duas pontas, vou passar de um lado ao outro, aí já amarro o fio e vou fazer a mesma costura desse lado aqui também. Finalizada a costura das duas mangas, e agora nós vamos para a parte de acabamentos. Então, por toda essa volta, como se fosse na parte do corpo do kimono, nós vamos trabalhar com duas carreiras de forma circular, para fazer um acabamento mais bonitinho aqui na nossa peça. Então, eu vou dobrar mais ou menos assim, ó, como vocês estão vendo, para eu saber aqui onde que eu vou iniciar a minha carreira circular. Mas, basicamente, eu vou começar pela parte de baixo aqui da peça, como se fosse bem no meio, próximo à altura do bumbum. Então, só aqui, ó, me atentando mais ou menos para ver onde que é o meio da peça, mais ou menos aqui, ó, na parte de baixo. Vou colocar o fio com a agulha de crochê ali e vou iniciar a minha carreira em pontos altos. E essa primeira carreira é bem simples, é só vocês olharem ali, ó, onde está o ponto cruzado, e aí vocês vão trabalhar o ponto alto normal em cima deles, tá? Então, em cima de cada ponto cruzado, vocês só vão seguir fazendo pontos altos normalmente, sem fazer o ponto cruzado, só ponto alto na sequência, certo? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Então, eu vou começar aqui bem na parte de baixo, mais ou menos ao meio. Vou vir bem em cima aqui, ó, do ponto cruzado. Vou pegar ali a correntinha do ponto. Vou puxar aqui de 2 a 3 correntinhas para subir já o primeiro ponto. Esse fio que está aqui atrás, nós já vamos arrematando. E aí, vocês sempre vão procurando onde está a correntinha do ponto da carreira anterior, com a outra correntinha ali, ó, e vai seguindo, sempre fazendo pontos altos por todo esse intervalinho. E ele vai ficando dessa forma aqui, ó. Então, vocês vão percorrendo por toda essa primeira volta, fazendo somente os pontos altos em cima dos pontos ali, ó, da carreira anterior. E aqui eu finalizei a primeira carreira, olha, toda em ponto alto. Vou vir lá nas duas correntinhas onde iniciamos e vou fechar com ponto baixíssimo. E agora, nós vamos fazer o detalhe da segunda carreira. Vou subir 2 a 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto. E aí, vou vir aqui, ó, bem em cima do ponto alto da carreira anterior. E um ponto eu vou pegar aqui, ó, pela parte de trás do ponto alto. Vou puxar e fazer um ponto alto. E agora, o outro, eu vou pegar lá pela parte de trás, ó. Venho aqui por trás, passo pela frente do ponto da carreira anterior. Aí, passo novamente lá por trás, ó, puxo o fio e faço ponto alto. Mais uma vez, vou pegar o ponto aqui, ó. Um eu pego como se fosse pela parte da frente ali, ó, da alcinha do ponto da carreira anterior. E o outro eu começo lá por trás, ó. Eu sempre trabalho com esse ponto barra nas minhas peças, aqui no canal principalmente. Então, quem já está acostumado com as minhas aulas, conhece um pouquinho melhor esse ponto.
E aí é só seguir, sempre pegando um ponto pela frente e um ponto puxando lá pela parte de trás, por toda a volta. No total, eu vou trabalhar 2 carreiras, uma somente com pontos altos, e aí a segunda que foi fazendo esse efeito aqui. E aí, finalizando, nós vamos cortar o fio. Caso vocês queiram fazer uma barra mais larga, vocês podem fazer mais carreiras. Terceira em diante sempre segue a mesma sequência, pegando ali onde vocês pegaram o ponto pela frente, continua pegando pela frente, e o ponto que era por trás continua pegando pela parte de trás. Mas aqui no meu caso, então, 2 carreiras, e aí eu vou cortar o fio e eu vou fazer essa mesma barra nas 2 mangas. E aí, mostrando pra vocês, já estou aqui na parte da manga, e vai ser a mesma sequência, tá? Ó, fazendo aqui, ó, já fiz, né, na realidade, uma carreira para adiantar em pontos altos, igual eu tinha feito lá na parte do corpo. E agora aqui, ó, já estou subindo para a segunda carreira. E aí, vou fazer a mesma coisa, ó, pegando um ponto aqui, ó, pela parte da frente, puxando a laçada. E aí, um ponto pegando lá pela parte de trás e puxando a laçada. E aqui também vou trabalhar somente 2 carreiras. Corto o fio, vou fazer a mesma coisa lá do outro lado. E agora mostrando a peça finalizada. Ela ficou assim, é uma peça simples, rápida de tecer. Eu espero que vocês tenham entendido e consigam criar a versão de vocês. Então é isso, quem ainda não é inscrito no canal não deixa de se inscrever e quem criar a versão de vocês aí também me marca nas redes sociais para eu acompanhar o trabalho de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desta videoaula. Um beijo e até a próxima!